Imagine estar sob os holofotes, enfrentando perguntas afiadas e, às vezes, descaradamente invasivas. As celebridades não são apenas estrelas de cinema ou ídolos da música, também são mestres na arte da resposta inesperada. Desde o olhar fulminante de Joaquim Fênix até a elegância cortante de Anne Hathaway. Número 1. Joaquim Fênix, no olho do furacão. Joaquim Fênix, conhecido por sua versão em entrevistas, se encontrou no centro das atenções durante a promoção de Coringa em 2019. O ator, famoso por sua capacidade de transformar seus personagens com intensidade, tinha que lidar com a mesma pergunta, repetidamente. O filme glorifica a violência. No início, Fênix manteve a calma, mostrando sua paciência infinita com respostas breves. No entanto, à medida que a mesma pergunta continuava surgindo como um zumbi persistente, sua fachada se rachou. De novo com isso? Pensou, embora não tenha dito em voz alta. Mas seus olhos o traíram. Em um momento de genialidade seca, respondeu com sarcasmo, deixando o entrevistador sem palavras. Sério, estamos falando disso de novo? Insinuou com um sorriso quase imperceptível. A tensão na sala era palpável. Joaquim, com seu estilo único, acabará de dar uma lição de como enfrentar a monotonia, sem levantar a voz. O entrevistador, perdido na batalha dialética, tentou salvar a situação, mas o dano já estava feito. Fênix, mestre na arte da evasão, elegante, havia encerrado a linha de questionamento de uma maneira que só ele poderia fazer. Não houve gritos, não houve escândalos. Apenas um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Essa cena se tornou um lembrete de que as celebridades, embora acostumadas à atenção, têm limites. Joaquim Fênix demonstrou que, mesmo sob constante escrutínio, é possível manter a dignidade sem perder a calma. E o número 2. Quentin Tarantino versus a violência real. Quentin Tarantino. O diretor, que nunca se esquiva da controvérsia, se encontrou mais uma vez no centro de uma tempestade midiática. Durante a promoção de um de seus filmes, lhe fizeram a pergunta de $1 milhão: você acha que seus filmes incentivam a violência na vida real? Tarantino, conhecido por seu estilo direto e sem papas na língua, não ficou calado. Pelo contrário, a pergunta parecia acender uma faísca nele, e não daquelas que se apagam facilmente. Com um olhar que poderia ter cortado o ar, Tarantino deixou claro que não iria aceitar essa premissa tão facilmente. Você realmente acha que gostar de violência nos filmes significa que você gosta de violência real? Retrucou, com a intensidade que só um mestre do cinema como ele poderia demonstrar. O entrevistador, talvez esperando uma resposta mais diplomática, se deparou com um turbilhão de palavras apaixonadas. Tarantino defendeu seu trabalho com a ferocidade de um leão, protegendo sua matilha, argumentando que a violência no cinema e a violência na vida real não estão intrinsecamente conectadas. O que se seguiu foi uma troca acalorada que se tornou instantaneamente viral. Tarantino, com sua energia inabalável, deixou o entrevistador sem palavra, e o público na ponta de seus assentos. Foi um momento clássico de Tarantino. Feroz, sem concessões e completamente autêntico. A entrevista se tornou um exemplo de como defender sua arte em um mundo que muitas vezes busca simplificar e condenar. Número 3. Robert Downey Jr. Ele sai do palco. Robert Downey Jr., o carismático ator por trás de Homem de Ferro, se encontrou em uma situação inesperada durante uma entrevista destinada a promover Vingadores, frente ao guru Krishnamurti, que é conhecido por suas perguntas difíceis. Downey se viu preso em uma linha de questionamento que se afastava dos filmes e adentrava em terrenos mais pessoais e políticos. No início, Downey
tentou manter a calma, redirecionando a conversa para o tema em questão, o filme. No entanto, Murty não estava disposto a deixar passar a oportunidade de investigar as opiniões políticas do ator. A sala se encheu de uma tensão palpável. As perguntas começaram a se voltar para a vida pessoal de Downey, tocando em temas que claramente o incomodavam. O ator, conhecido por sua inteligência aguçada e senso de humor, se encontrou em uma posição onde a diplomacia já não era suficiente. Foi nesse momento que Downey, com uma demonstração de frustração controlada, decidiu encerrar a entrevista abruptamente. Ele se levantou e foi embora, deixando o entrevistador e a audiência atônitos. O incidente se tornou um ponto de conversa na mídia. Downey Jr., que sempre foi um mestre no manejo da imprensa, havia demonstrado que até mesmo ele tem limites. Mais tarde, ele expressou abertamente seu descontentamento com a forma como a entrevista havia sido conduzida, qualificando-a como motivada por uma agenda perturbadora. Afirmou que não toleraria um interrogatório tão intrusivo no futuro. Número 4. Mike Tyson e o golpe baixo do entrevistador. Mike Tyson. O campeão dos pesos pesados é conhecido tanto por sua ferocidade no ringue quanto por sua vida polêmica. Mas durante uma entrevista com o apresentador de televisão, Hathaway Downey, Tyson mostrou uma versão diferente de si mesmo. O que começou como uma simples promoção de seu programa. Mike em Disputed Truth tomou um rumo inesperado. Quando Downey, possivelmente em busca de polêmica, decidiu trazer à tona a condenação anterior de Tyson por má conduta sexual. A atmosfera no estúdio mudou instantaneamente. O rosto de Tyson se endureceu e seu olhar se tornou penetrante, um claro indício de que a conversa havia tocado em um assunto que ele preferia evitar. Ele tentou conter sua raiva, mas era evidente que a pergunta havia cruzado uma linha. Tyson não era conhecido por evitar confrontos, mas neste caso manteve uma espécie de calma tensa, que deixou todos no estúdio na beira de seus assentos. Você realmente quer seguir por esse caminho? Swing, parecia dizer com seus olhos. Downey, ao perceber a natureza delicada de seus comentários, tentou redirecionar a conversa para o espetáculo de Tyson. No entanto, cada tentativa de apaziguar o ex-campeão só servia para aumentar a tensão na sala. Tyson respondeu com um tom afiado, sua raiva mal disfarçada, sob uma camada de controle. O apresentador, no final, se encontrou sem saber o que fazer, enquanto Tyson lhe lançava respostas breves e carregadas de indignação. Após essa troca tensa, Downey recorreu ao Twitter para expressar seu arrependimento por ter incomodado Tyson, assegurando que não tinha intenção de causar dano. A resposta de Tyson, no entanto, já havia deixado uma impressão duradoura. Número 5. Candace Owens e a política do Twitter. Candace Owens, a figura política conhecida por suas opiniões provocativas, se encontrou em uma encruzilhada durante uma entrevista. Owen estava organizando uma visita à Casa Branca para um grupo de jovens conservadores negros, um esforço que havia atraído a atenção das pessoas. Tanto elogios quanto críticas. Foi então que Crystal Ball, uma jornalista, viu sua oportunidade de provocar. Ela abordou Owen sobre um tweet polêmico em que afirmava que o Partido Democrata era composto por liberais, brancos, racistas que exploram minorias para obter lucro. Com o objetivo de desestabilizar Owens, Ball lançou seu ataque verbal na esperança de surpreendê-la. Mas Owen estava preparada. Em vez de cair na armadilha, ela se manteve firme e respondeu com a precisão de um cirurgião. Com um sorriso e um tom seguro, não apenas reafirmou sua posição, mas também redirecionou a conversa para as fraquezas do argumento da jornalista. A sala se encheu de uma energia elétrica, enquanto Owens assumia o controle da situação com uma maestria impressionante.
Os espectadores esperavam ver Owens encurralada, mas o que presenciaram foi uma lição de retórica e estratégia. Cada tentativa de Bold levar a conversa para um terreno desconfortável foi neutralizada pela eloquência e determinação de Owens. Número 6. Matt McConaughey e o conflito ao vivo. Matt McConaughey, conhecido por sua atitude relaxada e seu característico "tudo bem", ela se viu em um campo de batalha inesperado durante uma entrevista, da qual Joy Behar participou. O que começou como uma conversa amigável rapidamente se tornou tenso quando Behar interrompeu McConaughey com um comentário cortante sobre Novak Djokovic, o tenista e amigo próximo do ator. A calma de McConaughey se desfez em um instante e uma faísca de desconforto cruzou seu rosto, mas as coisas não pararam por aí. A conversa rapidamente se voltou para os rumores sobre o suposto interesse de McConaughey na política. Behar, vendo a oportunidade de confrontar o ator, não escondeu suas dúvidas sobre sua preparação para ocupar um cargo público. Ela questionou sua seriedade e quase colocou em risco uma possível campanha antes mesmo de começar. McConaughey, que geralmente tem uma resposta espirituosa e descontraída para tudo, foi obrigado a se defender em um terreno escorregadio. A tensão na sala era palpável. McConaughey, conhecido por sua habilidade em navegar por conversas difíceis, agora estava lutando para reorientar a conversa para águas mais calmas. No entanto, o conflito estava instaurado e não havia volta. Behar não cedia terreno. E o ator, claramente desconfortável, tentou manter a compostura enquanto respondia às críticas. Essa troca mostrou uma faceta de McConaughey raramente vista pelo público, a de um homem que pode ser levado ao limite. Embora tenha conseguido manter sua dignidade, o episódio revelou os desafios que ele poderia enfrentar se decidir entrar no mundo da política. Número 7. O rosto de Lavigne e o mal-entendido sarcástico. Cara Delevingne, a modelo que se tornou atriz, se encontrou no epicentro de uma entrevista desconfortável com os apresentadores do Good Day Sacramento. Tudo começou com uma leve gafe quando um dos apresentadores a chamou de Clara, em vez de Cara. A partir desse momento, ficou claro que essa não seria uma entrevista típica. Cara, conhecida por seu senso de humor e sua atitude despreocupada, tentou manter a compostura e injetou um pouco de alegria na conversa. Mas as coisas só pioraram. Quando lhe fizeram uma pergunta óbvia sobre se ela havia lido o livro no qual seu filme, Cidades de Papel, era baseado, Cara respondeu com um toque de sarcasmo brincalhão. Não, de jeito nenhum, nunca leio os livros nos quais baseio meus personagens. Brincou. Mas os apresentadores não captaram a ironia e a atmosfera ficou mais tensa. À medida que a entrevista avançava, os apresentadores pareciam mais preocupados com a atitude de Cara do que em falar sobre o filme. A situação chegou ao seu ponto máximo quando um deles insinuou que ela poderia estar cansada ou sem entusiasmo, sugerindo, de forma condescendente, que talvez precisasse descansar ou tomar um Red Bull. Face. Surpresa com o comentário, garantiu que estava gostando da entrevista e que não estava chateada de forma alguma. Mas era evidente que a atmosfera havia se tornado completamente desconfortável. Número 8. Matt Damon e a defesa dos professores. Matt Damon, o renomado ator que deu vida a personagens inesquecíveis, se encontrou em um confronto inesperado durante a marcha Save Our School em Washington, D.C. No ano de 2011, Damon, com uma conexão pessoal com a causa, devido ao fato de sua mãe ser professora, participou para defender uma melhor educação. No entanto, as coisas tomaram um rumo desconfortável quando um repórter da Reason TV o provocou com comentários depreciativos em relação aos professores. O jornalista lançou a ideia de que os educadores, por terem uma maior estabilidade no emprego, poderiam carecer de motivação em comparação com os atores.
que devem lutar constantemente por papéis e provar seu valor. Damon, conhecido por sua compostura e habilidades oratórias, manteve-se calmo, mas estava claro que as palavras do repórter haviam tocado uma fibra sensível. Com um tom firme, Matt Damon desafiou a premissa da pergunta, destacando as difíceis condições enfrentadas pelos professores, incluindo baixos salários e longas horas de trabalho. O que se seguiu foi uma defesa apaixonada da profissão docente. Damon falou sobre a falta de apoio governamental e o pouco reconhecimento que os professores recebem, apesar de seu importante trabalho. A situação se intensificou quando o microfone se soltou. O fotógrafo do jornalista interveio com uma estatística duvidosa, afirmando que 10% dos professores eram ineficazes. Damon, com sua habitual eloquência, interrompeu o cinegrafista e refutou a afirmação com contundência, destacando a dedicação e esforço que implica ser um educador. Este momento foi mais do que uma simples defesa da profissão de sua mãe. Foi um ataque direto à superficialidade com que às vezes se trata o tema da educação. Damon, longe de ser uma figura pública fazendo uma demonstração superficial de moralidade, mostrou uma sinceridade que ressoou com muitos. Sua postura foi uma poderosa afirmação da estima e do reconhecimento que os professores merecem. Número 9. Megan Fox e o jornalista galanteador. Megan Fox, a atriz conhecida por sua inteligência e beleza. Ela enfrentou uma situação desconfortável durante uma entrevista em que o jornalista tentou levar a conversa para um tom mais lúdico e galanteador. O que começou como uma conversa informal rapidamente desviou para um território inapropriado, quando o entrevistador começou a fazer comentários cada vez mais sugestivos. Fox, com sua compostura característica, optou por não participar dos avanços do jornalista. Com uma atitude serena e um olhar que poderia congelar a água, Fox pôs fim à situação sem precisar dizer muito. Sua desaprovação sutil foi suficiente para fazer o jornalista recuar, que claramente havia cruzado uma linha. Foi um momento que poderia ter sido descartado como um simples erro. Desconfortável na televisão ao vivo, mas com as recentes revelações de Fox sobre seus encontros com a objetificação na indústria do entretenimento. Esta entrevista adquiriu um novo nível de importância. Megan Fox falou publicamente sobre as crenças prejudiciais e a denigração que enfrentou em sua vida profissional. Esta entrevista, em particular, tornou-se um exemplo sincero dos obstáculos que as mulheres enfrentam na indústria do entretenimento. Fox, ao recusar-se a participar do jogo do entrevistador, demonstrou não apenas sua resiliência, mas também seu repúdio a ser objetificada. A conversa, que inicialmente parecia inocente, agora é vista sob uma nova luz. É um lembrete de que até mesmo comentários aparentemente inofensivos podem ter um fundo problemático. Megan Fox lidou com a situação com graça e uma firmeza que deixou claro que, embora muitos tentem reduzir as mulheres à sua aparência física, ela não se deixaria levar por essas águas. Número 10. Sandra Bullock e o nu inapropriado. Sandra Bullock, uma das atrizes mais queridas e respeitadas de Hollywood, se encontrou em uma situação desagradável durante uma entrevista em 2009. Enquanto promovia o filme A Proposta, o então apresentador Matt Lauer desviou do tema da atuação para se concentrar em uma cena de nudez em que Bullock participava. Em vez de se concentrar na atuação excepcional da atriz, Lauer levou a conversa para um terreno desconfortável, fazendo perguntas que pareciam invasivas e fora de lugar. Bullock, conhecida por sua elegância e capacidade de lidar com situações com graça, tentou redirecionar a conversa para o foco profissional. No entanto, Lauer persistiu, transformando o que deveria ter sido uma conversa sobre seu trabalho em um questionamento sobre seu corpo e sua disposição para filmar cenas íntimas.
O desconforto era evidente. Bullock, embora mantivesse um sorriso no rosto, estava visivelmente desconcertada pela linha de perguntas. A entrevista gerou algumas críticas na época, mas foi anos depois, em 2017, quando a conduta de Lauer enfrentou um escrutínio significativo. Surgiram acusações de má conduta sexual, o que resultou em sua expulsão abrupta da NBC News. Em retrospectiva, a entrevista com Bullock serviu como um indício preocupante da cultura de misoginia casual que prevalece em Hollywood e a esperada prestação de contas que estava por vir. Número 11. Christina Hendricks e a resposta assertiva. Christina Hendricks, a talentosa atriz conhecida por seu papel em Mad Men, enfrentou um histórico de comentários condescendentes e perguntas invasivas sobre seu corpo durante as entrevistas. Em uma ocasião particular, a situação chegou a um ponto crítico quando um entrevistador fez um comentário inapropriado sobre seu físico. Hendricks, com a paciência esgotada, decidiu encerrar a entrevista prematuramente, deixando o apresentador nervoso e sem palavras. O entrevistador, ao perceber o erro, tentou superar o silêncio constrangedor e redirecionar a conversa. No entanto, em vez de deixar o assunto, ele persistiu em falar sobre a aparência de Hendricks, apesar de seu evidente desconforto. Foi então que Christina mostrou uma força inesperada. Desta vez, enfrentou as tentativas do anfitrião com uma atitude decidida e um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Hendricks deu uma resposta contundente e assertiva, obrigando o entrevistador a abandonar o assunto por completo. Christina deixou claro que seu valor não deveria ser reduzido a uma mera discussão sobre seus atributos físicos. Sua reação foi um golpe direto à superficialidade que muitas vezes cerca as entrevistas de celebridades, onde a aparência se torna um tema recorrente e incômodo. Hendricks, com sua compostura e firmeza, recusou-se a ser objetificada, estabelecendo um limite claro e necessário na conversa. Este momento foi aplaudido por muitos. Não apenas pela forma como Christina lidou com a situação, mas também porque evidenciou um problema comum enfrentado pelas mulheres na indústria do entretenimento. Hendricks mostrou que, embora esteja orgulhosa de sua aparência, não permitirá que sua identidade e seu talento sejam reduzidos a isso. Número 12. Anne Hathaway e a elegância afiada. Anne Hathaway, conhecida por sua elegância e porte. Ela se encontrou em uma situação desconfortável quando um jornalista decidiu que o foco da entrevista deveria girar em torno de sua condição física, em vez de seu trabalho como atriz. Hathaway, que havia treinado intensamente para interpretar Selina Kyle, a Mulher Gato, em The Dark Knight Rises, inicialmente respondeu de maneira cortês, tentando redirecionar a conversa para o filme. No entanto, o entrevistador estava mais interessado em sua rotina de exercícios e dieta do que em sua atuação. À medida que as perguntas se tornavam mais invasivas e as sugestões do jornalista mais obsessivas, a paciência de Hathaway começou a se esgotar. O entrevistador não parecia interessado em seu trabalho, mas sim em como ela havia conseguido sua aparência física para o papel. Conhecida por sua sagacidade e capacidade de lidar com situações desconfortáveis com graça, ela decidiu encerrar a série de perguntas com um comentário engenhoso que destacava o ridículo da obsessão do jornalista. Com um sorriso, Hathaway lançou um dardo verbal disfarçado de elegância. Você quer saber como me preparo para interpretar um personagem? Trabalho duro e faço meu trabalho. Podemos falar sobre isso? A entrevista rapidamente mudou de tom. E o jornalista, ao perceber que havia cruzado uma linha, tentou redirecionar a conversa para terrenos mais seguros. Mas o dano já estava feito, e Hathaway deixou claro que não tinha tempo para perguntas superficiais. Número 13. Jonah Hill e as piadas cruéis. Jonah Hill, o talentoso ator e comediante, tem sido alvo de piadas cruéis sobre seu peso durante anos. Apesar de sua carreira impressionante e suas indicações ao Oscar,
Hill teve que suportar constantes comentários sobre sua aparência física. Em vez de receber reconhecimento por seu trabalho. Durante várias entrevistas, o que se apresentava como piadas inofensivas rapidamente se transformava em zombarias diretas e desrespeitosas. Em um episódio em particular, Hill enfrentou um entrevistador que, em vez de se concentrar em seu último filme ou em sua evolução como ator, decidiu focar a conversa em seu peso. A piada, disfarçada, de pergunta caiu como uma pedra na água, deixando o público e o próprio Hill em uma posição desconfortável. Apesar de sua fama e sucesso, estava claro que John ainda tinha que lidar com os comentários ofensivos sobre sua aparência. Hill, que havia trabalhado arduamente para conquistar um lugar na indústria do cinema. Ele manteve a calma. Com uma mistura de profissionalismo e dignidade, evitou cair na armadilha de responder com raiva ou tristeza. Em vez disso, usou sua inteligência para devolver o golpe de forma sutil, redirecionando a conversa para seu trabalho e suas conquistas. Número 14. Dakota Johnson e a franqueza inesperada. Dakota Johnson, a atriz conhecida por seu papel na franquia 50 Tons de Cinza, se encontrou em uma situação tensa durante uma entrevista com Ellen DeGeneres em seu popular programa de televisão. O que começou como uma conversa rotineira, se transformou em um momento constrangedor quando Ellen tentou brincar com Johnson sobre não tê-la convidado para sua festa de aniversário. O público esperava uma reação padrão, talvez um pedido de desculpas ou uma explicação educada. Mas Dakota tinha outros planos. Com uma serenidade surpreendente, corrigiu Ellen dizendo, na verdade, sim, eu te convidei. Você não veio. A resposta foi direta e sem rodeios. E a atmosfera no estúdio mudou instantaneamente. Ellen, surpreendida pela franqueza de Johnson, tentou lidar com a situação com humor, mas era evidente que havia perdido o controle da conversa. A tensão no ar era palpável. Dakota, com uma mistura de calma e assertividade, manteve sua postura, deixando claro que não tinha medo de falar com sinceridade, mesmo em um programa tão influente quanto o de Ellen. Este incidente rapidamente ganhou força na internet, gerando especulações sobre a autenticidade das relações de Ellen com seus convidados e levantando questões sobre sua verdadeira personalidade. Fora das câmeras. A franqueza de Johnson colocou Ellen em uma posição desconfortável e suscitou um debate mais amplo sobre o poder e a dinâmica entre as celebridades e os meios de comunicação. Número 15. Michael B. Jordan e o encontro com o passado. Michael B. Jordan, conhecido por seus papéis em Creed e Pantera Negra, teve um encontro inesperado com seu passado durante uma coletiva de imprensa. Enquanto participava do evento, ele se deparou cara a cara com um repórter que reconheceu como um antigo colega de classe. Esse indivíduo havia sido uma fonte de bullying para Jordan em seus anos escolares, uma sombra que ainda parecia rondar no presente. O encontro estava carregado de tensão. A surpresa e o desconforto de Jordan eram evidentes, e a atmosfera na sala mudou drasticamente. Enquanto o repórter tentava levar a conversa para um terreno profissional, o desconforto subjacente era palpável. Jordan, agora uma figura proeminente em Hollywood, foi obrigado a confrontar um fragmento de seu passado em um cenário público. O coprotagonista de Jordan em Creed, Jonah Majors, também estava presente e tentou manter a profissionalidade apesar da situação desconfortável. A entrevista, que originalmente estava destinada a promover o filme, de repente se transformou em um confronto com queixas passadas. Jordan, apesar da tensão, conseguiu manter a calma, embora seu desconforto fosse evidente. O repórter, visivelmente nervoso, lutou para manter o controle da interação, ao perceber que o equilíbrio de poder havia mudado significativamente desde seus dias escolares. Número 16. Jim Carrey e o filósofo inesperado. Jim Carrey, o comediante, conhecido por seu estilo único e muitas vezes excêntrico, surpreendeu a todos durante a Semana de Moda de Nova York no ano de 2017.
Os jornalistas, animados pela oportunidade de entrevistar as estrelas, não estavam preparados para o encontro inesperado e estranho que ocorreu quando se depararam com Carey. Ao chegar ao evento, Jim parecia se mover com uma presença etérea, como se estivesse flutuando acima do burburinho e da sofisticação que o cercava. Quando uma jornalista se aproximou dele para uma entrevista, o que se seguiu foi tudo, menos uma conversa habitual sobre moda. Em vez de participar da conversa típica sobre as tendências e o glamour do evento, Carey decidiu que era o momento perfeito para lançar uma diatribe filosófica. Ele começou a falar sobre a falta de sentido de tudo ao seu redor, descartando o evento de moda como desprovido de importância. A jornalista, surpresa e visivelmente desconcertada, tentou redirecionar a discussão para seu tema original, fornecendo esclarecimentos para dar contexto ao acontecimento. No entanto, Carey não estava interessado em voltar à superficialidade do evento. Ele desdenhou suas explicações com um bufar zombeteiro e continuou com seu discurso existencial, deixando a jornalista sem palavras. Essa interação deixou todos atônitos. E rapidamente se tornou um momento viral. Ao longo da entrevista, Carey parecia um homem separado da realidade convencional. Sua aura de desapego e sua reflexão sobre a identidade e a realidade deixaram a audiência e a jornalista lutando para entender se estavam testemunhando uma piada elaborada ou um profundo dilema existencial. Número 17. Jordan Ramsay e a defesa do filé. Jordan Ramsay, o famoso chefe conhecido por seu temperamento explosivo e sua atitude sensata, se encontrou em uma acalorada confrontação com um jornalista que tentou armar uma emboscada durante uma entrevista. O repórter chegou preparado com fotos de um filé supostamente insatisfatório servido em um dos restaurantes de Ramsay, com a intenção de pegá-lo desprevenido e questionar a qualidade de sua cozinha. Mas Ramsay, sempre rápido de mente pronto para um desafio, não se deixou intimidar. No momento em que lhe mostraram as fotos, Ramsay semicerrou os olhos e sua atitude passou de educada a ferozmente defensiva. Questionou as afirmações do repórter com a precisão de um cirurgião, dissecando a situação e explicando com clareza por que pedir um filé bem passado é, em suas palavras, simplesmente incorreto. Ramsay argumentou que um bife bem passado sacrifica o sabor e a textura, algo que ele considera essencial para uma boa experiência culinária. A resposta de Ramsay foi tanto uma lição de ciência culinária quanto uma defesa apaixonada dos padrões de seu restaurante. Ele não apenas explicou os princípios por trás da preparação de um bom filé, mas também deixou claro que o jornalista, ao pedir bem passado, não havia entendido os princípios básicos da boa mesa. Número 18. Tom Hardy e a privacidade inquebrantável. Tom Hardy, conhecido por sua intensidade e presença na tela, também demonstrou ser uma figura implacável quando se trata de manter sua vida privada fora do escrutínio público. Durante uma conferência de imprensa no ano de 2015, Hardy se encontrou em uma situação incômoda quando um jornalista decidiu se aprofundar em sua vida pessoal com uma pergunta invasiva. A atmosfera na sala se tornou inquietante instantaneamente. Conhecido por sua compostura controlada, Hardy não perdeu a calma, mas deixou claro que não estava disposto a responder. Olhando para o jornalista com uma expressão que poderia congelar o fogo, Hardy delineou seus limites de maneira eficaz. Sua resposta foi sucinta e assertiva. Sério? Você quer me fazer essa pergunta? Foi um momento que pôs fim ao interrogatório invasivo em questão de segundos. A tensão na sala era palpável, mas Hardy, com sua atitude decidida, mostrou que não tinha nenhuma intenção de permitir que sua privacidade se tornasse tema de discussão pública. Este episódio rapidamente ganhou ampla atenção, e muitos elogiaram Hardy por sua habilidade de manter a calma. Enquanto isso, protegia sua vida privada com firmeza. A reação de Hardy ressoou em muitos, demonstrando que, embora seja uma figura pública, sua vida pessoal está fora do alcance do público.
Número 19. Max Verstappen e o estado emocional. Max Verstappen, o piloto de Fórmula 1, reconhecido por seu intenso desejo de vencer e seu temperamento volátil, mostrou um arrobo apaixonado durante uma conferência de imprensa após a corrida de Silverstone. Foi um fim de semana dramático, no qual Verstappen sofreu um acidente catastrófico após um impacto em alta velocidade com seu competidor no campeonato, Lewis Hamilton. Ambos pilotos estavam presentes na conferência, e a atmosfera na sala estava carregada de tensão. Quando lhe perguntaram como reagiria se enfrentasse novamente uma situação de roda a roda na pista, Verstappen rapidamente perdeu a compostura. Ainda irritado pelo incidente, que havia terminado prematuramente sua corrida, ele respondeu com uma crítica feroz que perfurou o ar com sua intensidade. Sua resposta não deixou espaço para ambiguidade sobre seus sentimentos. Número 20. Tom Cruise e o limite do divórcio. Tom Cruise, uma das figuras mais icônicas de Hollywood, conhecido por sua disposição amigável e atitude positiva, encontrou-se em uma situação delicada durante uma entrevista após seu muito divulgado e emocional divórcio da atriz Nicole Kidman. A imprensa e o público estavam ávidos por detalhes sobre sua vida pessoal, e um entrevistador decidiu que era o momento de pressionar o ator sobre o tema mais sensível de sua vida. As perguntas tornaram-se cada vez mais invasivas. O entrevistador, aparentemente alheio à natureza delicada da situação, continuou investigando em um terreno que claramente fazia com que Cruise se sentisse desconfortável. No início, Cruise tentou lidar com isso com sua habitual cordialidade. Mas à medida que as perguntas se intensificavam, a irritação em seu rosto tornou-se evidente. O entrevistador parecia não captar os sinais e continuou sua linha de questionamento sem perceber que estava cruzando um limite. Finalmente, Cruise chegou ao seu ponto de ruptura. Com um olhar severo e uma voz que deixou claro que não havia espaço para negociação, ele pôs fim à linha de perguntas com uma frieza incomum para seu caráter. Estabeleceu um limite intransponível, deixando claro que havia áreas de sua vida que não estavam abertas à discussão pública. Independentemente do seu status como figura pública,